Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Dicas do Fernando. E hoje pessoal, uma super dica, como fazer textura na parede. Eu vou fazer uma textura bem bacana aqui na parede de casa e vou mostrar todos os detalhes para vocês. Mesmo que você seja iniciante, você também vai conseguir fazer. Então vem comigo e acompanhe o passo a passo. Esse vídeo pessoal é um oferecimento da Cassol. Se você está construindo ou reformando, precisa de material de construção, aqui na Cassol tem tudo o que você precisa. É do material bruto até o acabamento da obra. São muitas variedades e novidades, pessoal, para dar aquele toque especial aí na sua casa. Vá hoje mesmo até uma Cassol mais próxima de você e aproveite. Se você estiver longe de uma loja, pessoal, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entre no site e aproveite. E vamos começar o passo a passo, pessoal. Essa é a parede que nós vamos fazer a textura. Essa é a parede onde fica o roteador aqui de casa, pessoal. Desce esses fios, então tá bem mal organizado aqui. Eu vou dar uma organizada melhor e fazer uma textura nessa parede. E para começar, pessoal, é fundamental proteger as coisas, como o piso, as paredes aí. Então aqui eu vou colocar uma lona para proteger o chão e também vou usar uma fita crepe para proteger tudo que precisa proteger. Isso é fundamental aí para evitar muita sujeira. E olha só como que fica depois de tudo protegido. Aí sim, aí é garantido, aí o serviço rende e fica mais fácil. A primeira coisa que nós vamos aplicar na parede, pessoal, é o selador com um pouco de corante para dar o tom da textura que nós vamos aplicar. Então eu vou colocar um pouco aqui numa lata, pessoal, para fazer essa mistura. Eu vou acrescentar um pouco da água para ela ficar mais fina e vou colocar o corante da cor preta. Aqui eu vou colocar o meio tubinho desse para dar o tom. Aí eu coloco o corante aqui e mexo com a furadeira e o mexedor de tinta. E eu vou colocando o corante até dar o tom que eu preciso aqui. E esse é o tom de cinza que eu vou precisar aqui, pessoal. Então você coloca o corante até ele dar o tom aí da tua textura. E eu vou usar um rolo de lã para passar lá na parede. Eu vou usar uma bandejinha de tinta também para colocar o selador aqui, ó. E aí eu vou usar ela para passar o rolo e tirar o excesso. É fundamental usar uma bandejinha de tinta para tirar o excesso aí antes de passar o rolo na parede. É fundamental colocar um fundo do mesmo tom para na hora que passar a textura, se ficar algum buraquinho, ela esconde. Eu vou começar a passar aqui na parede, pessoal. É como se fosse uma tinta, mas uma tintura mais leve, olha só. Eu passo para cima e para baixo e eu vou fazendo tipo um zigue-zague. É uma pintura bem fina, é só para selar a parede e também para dar o tom da textura. E agora eu vou repetindo isso, pessoal, na parede inteira. Faço os arremates aqui da parte de baixo e também do cantinho da parede. Sempre é fundamental fazer os arremates e ver onde que ficar alguma falha, você vai preenchendo. Mas é como se fosse uma pintura normal. E eu também vou pintar a canaleta, pessoal. Eu coloquei essa canaleta aqui de PVC para passar os fios. Aqui ele passa 2 fios, então eu escondi esses fios dentro da canaleta e agora eu vou passar o selador nela para fazer a textura nela e ela ficar camuflada no meio da textura. Eu já passei na parede inteira, pessoal, inclusive aqui na canaleta, e já está secando. Olha só como é que está ficando. E aqui na parede tem esses fios, pessoal, aqui do roteador. Igual eu falei pra vocês, é meio difícil de esconder, então eu usei essa canaleta para camuflar melhor aqui, ó. E depois de 4 horas, pessoal, já vai estar bem seco, ó. Testa o toque para ver se já está seco para começar a fazer a textura. E a textura que nós vamos utilizar aqui é uma textura comum. Essa cor que nós vamos utilizar aqui é o cinza asfalto. Olha só, vai ficar top aqui na parede, pessoal. E para fazer esse efeito da textura na parede, pessoal, eu vou utilizar o rolo cabelo de anjo. Esse rolo é muito comum de você encontrar em material de construção e ele é muito legal, pessoal, porque dá para fazer vários efeitos com ele. E eu posso utilizar o rolo mesmo para mexer a massa aqui dentro da barrica, pessoal. Olha só como que a massa está bem firme. Se eu quiser fazer uma textura mais grossa, eu já posso utilizá-la assim. Mas como eu quero fazer uma textura mais fina, eu vou acrescentando água. Quanto mais fina a textura vai ficar na parede. Quanto mais grossa a textura, mais grossa ela vai ficar na parede também. Então eu acrescento água aqui e vou mexendo até dar o ponto que eu quero. Eu quero fazer uma textura mais fina aqui na minha parede. Olha só como que ficou uma textura bem boa. Eu coloco ela aqui na caixinha de tinta, pessoal, porque fica melhor para passar também. Porque dá para passar o rolo e dar uma passada em cima para tirar o excesso. Assim fica uma textura mais fina, como eu falei para vocês.
E para passar essa textura, pessoal, não tem segredo. A primeira coisa é encher o rolo aqui na bandejinha de tinta e aí sempre passar para cima. Olha só, sempre empurra para cima a massa. Vai passando na parede sem se preocupar muito com o desenho, apenas preenchendo a parede. Nós temos que preencher bem. Então coloca bastante massa e vai empurrando para cima. E vamos que vamos, pessoal. Vamos repetindo isso num pedaço da parede. Olha só, é só empurrando a massa, não tem segredo, pessoal. Se você pegar aí, mesmo que você seja iniciante, essa é uma textura bem fácil que com certeza você consegue fazer. Olha só, pessoal, aqui em cima eu coloquei uma fita crepe ali onde que encontra o forro para poder fazer esse acabamento aqui. Primeiro eu vou preencher passando o rolo de lado aqui em cima, pessoal. E pronto, olha só, já passei nessa parte inteira. Não passa na parede inteira, passa uma face por vez, assim a gente costuma dizer o pano, passa um pano por vez. Eu passei nessa parte aqui, agora sim eu vou fazer o efeito. E para fazer o efeito não tem segredo, pessoal. Coloca lá em cima o rolo e vai descendo até embaixo. E vai fazendo assim, coloca lá em cima e vai descendo até embaixo, sempre lado a lado, um encontrando o outro, pessoal, assim não fica emenda. Olha só como que é simples. Lado a lado, ó, sem deixar emenda. Quanto mais você passar o rolo, mais fina vai ficar também. Eu aconselho você passar poucas vezes, pessoal, porque a própria massa já está fina, né, que nós acrescentemos água nela, então passa poucas vezes. Olha só, pessoal, mais de perto como que funciona. Você passa o rolo devagarinho, pessoal, lado a lado, ó, para não deixar emenda, deixa o rolo ir rolando devagarinho até embaixo, assim ele já dá esse efeito. Você pode passar para cima também, mas eu gosto de fazer para baixo, que fica melhor para limpar, não acumula muita poeira e para baixo a gravidade ajuda, então para quem é iniciante é melhor. E vai ficar assim, pessoal, fica muito legal esse efeito. Você pode usar várias cores diferentes aí, pode usar a tua criatividade e é bem fácil de fazer. Olha só, eu também comecei a passar aqui na canaleta já, pessoal. Ele vai dar o efeito e vai ficar bem camuflado. E agora eu vou repetindo isso na outra parte da parede. O importante é de fazer de pedaço em pedaço para ela não secar muito, para dar tempo de fazer o efeito. Então vai de pedaço em pedaço assim. O efeito é o mesmo, olha só, coloco lá em cima e vou descendo bem devagarinho, lado a lado para não deixar emenda. E olha só como é que ficou a canaleta aqui no meio, bem camuflada, bem do jeito que eu queria. Essa é uma solução aí, pessoal, para esconder o fio. Não tinha como quebrar a parede aqui, então eu precisei fazer assim, e ficou muito bom. Nos cantos, pessoal, onde tiver muito pequeno, que não cabeu o rolo inteiro, para fazer o efeito a gente pode fazer assim, ó, com o rolo de lado, ó, passa a massa e depois vai batendo ela com o rolo de lado, ela também dá o efeito. E olha só como é que ficou aqui, pessoal, já passei em tudo e já fiz o efeito aí em toda a parede, ficou muito bom. Agora nós vamos aguardar aí cerca de 4 a 8 horas para secagem total aí da nossa textura. E outro dia já aqui, pessoal, e olha só como que ficou bom o resultado depois de seco. Ficou bem legal, eu gostei bastante da forma que ficou aqui. Essa é uma textura bem fácil aí para quem é iniciante, não tem segredo, se você pegar para fazer você consegue. E até os cabos aqui ó, e o roteador ficaram melhor e mais organizado. Me acompanhe lá no Instagram, pessoal, que eu vou estar postando as fotos lá depois que estiver tudo organizado aqui para mostrar para vocês como é que ficou.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Você viu só como ficou muito bom a textura aqui? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe teu gostei e inscreva-se no canal para nós chegar na nossa meta de 500 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou!